E hoje começa mais o primeiro episódio do Podcast Acadêmico. Eu me chamo Maria Letícia e eu convidei a coordenadora do curso de Direito, Jéssica Souza, e o coordenador do curso de Psicologia, Bruno Pereira. Hoje iremos bater um bate-papo sobre políticas inclusivas sobre autismo no Brasil e a importância das terapias. Mas eu vou deixar para ele se apresentar. Coordenador. Olá, eu sou o professor Bruno Pereira, professor do curso de Psicologia e coordenador também do curso da Faculdade FESP. Coordenadora. Olá, bom dia. Eu sou a professora Jéssica, sou advogada, também sou coordenadora do curso de Direito da FESP e tenho uma atuação na advocacia voltada ao direito das pessoas com deficiência. Atualmente eu faço doutorado em Direitos Humanos e Políticas Públicas e a minha pesquisa é justamente o direito à inclusão da pessoa autista na educação. E a minha primeira pergunta vai para você, coordenador. De que forma as políticas públicas de inclusão escolar para autistas no Brasil têm evoluído nos últimos anos? E quais são os principais desafios ainda a ser enfrentados? Perfeito. As políticas públicas, elas são, extremamente relevantes para a inclusão e, além da inclusão, a gente pensa no sentido de, daí já falando um pouco do desafio, né? Então, eu não falei um pouquinho no início, né? Eu sou psicólogo, né? Sou formado desde 2015, trabalho na área clínica e na área organizacional desde então até nos dias de hoje. Então, eu sou coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão da Faculdade de FESP, né? E o maior desafio hoje, né, é na capacitação dos professores em relação ao trabalho com pessoas neurodivergentes. Então, por mais que nós temos políticas públicas hoje muito claras em relação ao nivelamento, adaptação do ambiente, das condições de ensino, mas ainda a gente vê um desafio para o professor, Sim. que muitas vezes a graduação dele não desenvolve as principais competências para trabalhar. Não estou dizendo que não tenha disciplinas que estão na grade curricular, mas a prática aí é uma outra situação. Eu até mesmo comentei, com a coordenadora, assim, no dia a dia, ali na faculdade, sobre um caso que aconteceu na minha família, né? Como eu tinha mencionado, eu tenho uma filha com autismo, eu descobri com 3 anos, e ela estudava numa determinada escola ali, perto da casa onde os meus avós moravam, e ali, realmente, logo que ela entrou na escola, ela tinha uma professora, nossa, ela, assim, tinha paixão pelo que ela estava fazendo, ela fazia questão de incluir a minha filha em tudo, não fazia exclusão depois que houve essa mudança, assim, essa evolução do ano seguinte, do ano letivo. Não sei o que aconteceu, se a Eloá foi a primeira aluna dessa professora, mas, assim, ela não soube se adaptar com a Eloá, essa questão das atividades adaptar para fazer ela aprender, para ela tentar acompanhar a turma, até a questão da tutora. Ela tinha uma tutora boa, brigaram ela e essa professora da outra escola, não sei o que aconteceu, eles não souberam me explicar, e colocaram uma moça que ela não tinha o preparo para trabalhar com crianças com autismo. Por que eu digo isso? Em vez da Eloá parar mais dentro de sala, ela parava mais fora da sala, ou tava no parquinho, ou tava na biblioteca, e eu acabei mudando ela de escola. E nessa atual escola que ela tá, eu tive, assim, nossa, uma surpresa muito grande, porque eles acolheram ela de um jeito, assim, conversaram comigo, conversaram com ela, eles explicam certinho, conversaram com as crianças a questão do bullying. Olha, vai entrar um colega diferente, questão do barulho, fala embaixo. Ela não gosta muito de abraço. Questão, no caso, que a minha, como eu comentei, ela é uma menina muito simpática, ela é muito carinhosa. Conversaram com ele sobre isso. E, assim, coisas que era pra ela fazer na outra escola, ela está fazendo agora. Então, tipo assim, eu sou muito grata à direção, à professora, a essa moça que tá com ela como professora de apoio, que, assim, como eu sempre falo, que tem que ter um abraço entre a escola e a família, sempre ter uma comunicação bem legal para fluir, porque se não tiver, como que vai acontecer? Certo. A inclusão, a integração dessa pessoa que tem autismo, da criança que tem autismo, para a escola é extremamente relevante. Mas eu penso numa situação que vai um pouco além disso. Por exemplo,
Nós temos leis, temos políticas públicas, mas isso está no papel. A escola tem que cumprir, né? A gente sabe das obrigações da lei, mas e cadê as condições de capacitação desses professores e dessas instituições? Então a gente vê muito assim, você tem que trabalhar com inclusão, né? Às vezes o professor ele não teve a capacitação necessária, então o desenvolvimento necessário para trabalhar com o novo normal, Sim. que é o diferente, certo? E também a gente vê um déficit em relação à formação continuada dos professores. Sim. Já que talvez foi uma dificuldade na graduação, e a gente vê muitos cursos de graduação de pedagogia e outros da área da educação, que tem o curso, mas talvez o foco não seja no desenvolvimento de habilidades práticas ali, né? Então a gente vê muitas vezes escolas, instituições que têm a lei, mas não tenha essa capacidade de envolver, de integrar, de adaptar tanto as pessoas que estão no meio da instituição de ensino e também para a pessoa que está chegando agora. Então, como você falou, Letícia, é bem relevante preparar o ambiente. Sim. Tá? Então, o ambiente escolar, o ambiente, isso desde a educação básica e ensino superior. Como que eu vou trabalhar com as pessoas que já estão dentro ou estão entrando agora junto com a pessoa que é neurodivergente, entender as diferenças, que o diferente é o novo normal, trabalhar um conceito chamado alteridade, que não é só tolerar a diferença, mas sim reconhecer que o outro é diferente e o respeito pelo diferente. Sim. Né? Então, não existe mais espaço hoje para a sociedade em dizer, eu não quero trabalhar com tal pessoa, não quero estudar com tal pessoa, ou algum pai, alguma mãe falar, mas a tal criança, ela está atrasando de alguma maneira, sendo bem preconceituoso, né? Em relação a crianças que são neurodivergentes. O desafio agora da instituição, do professor, de estar fazendo uma intervenção educacional mais abrangente e respeitosa com todos. Sim. Tá? Então, o professor sempre está ali para ensinar para todos. Né? Ele sempre vai ensinar para a maioria. E agora esse é o maior desafio. Como que eu vou trabalhar com as diversas diferenças e sendo inclusivo e dando a garantia de ensino para todos. Sim. A minha próxima pergunta, professor, qual é o papel das terapias multidisciplinares como ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional no desenvolvimento e inclusão social das pessoas com TEA? E como o acesso a esses tratamentos é garantido pelas políticas públicas? Perfeito. Falar um pouco sobre ABA, você comentou ABA, né, análise aplicada do comportamento. Eu sou psicólogo nessa abordagem da análise do comportamento, né, e tenho mestrado na área em psicologia, né, e então a minha abordagem é com ABA, né, então eu trabalho, ABA é um campo de intervenção e também de pesquisa, né, com intervenções com seres humanos. E a gente trabalha na ABA, a gente tem um entendimento sobre qualquer ser humano, né? De que ele tem déficits ou excessos comportamentais. Sim. Os problemas, eles geralmente, que o indivíduo tem, a sociedade entende como um problema, né? Que a gente vai dizer que é um repertório, na verdade. Cada um tem o seu repertório. Então, cada indivíduo tem um repertório e esse repertório que pode trazer alguma dificuldade na interação com as pessoas, a gente vai identificar como déficits ou excessos comportamentais. No trabalho do psicólogo, que vai trabalhar com ABA, não tem só ABA, tá? Tem outras formas de intervenção também, tá? Mas o profissional que é analista do comportamento, psicólogo que trabalha com ABA, ele vai trabalhar nesse sentido, vai identificar como que é o repertório comportamental da criança ou do indivíduo que tem, né, que é neurodivergente. Aí a gente vai identificar quais são os repertórios dele em relação à comunicação, em relação à interação social, a lidar com as outras pessoas também com diferença, com empatia. Então a gente vai fazer um mapeamento desses comportamentos e a gente vai ver qual o comportamento que é necessário desenvolver nessa criança, nesse indivíduo, e quais comportamentos a gente tem que diminuir de frequência. Então a gente faz um planejamento. Esse planejamento é relevante porque
a criança ela vai começar a desenvolver um repertório de comunicação maior, de empatia, de trabalho em equipe, né? Que geralmente a própria condição neurodivergente afeta a pessoa. Né? Sim. Então, o psicólogo vai trabalhar nesse sentido. E agora, a equipe multidisciplinar é extremamente relevante, uma vez que o principal, a principal especificidade da pessoa que tem autismo é a comunicação, Sim. é a conexão com o mundo exterior. Quando a gente está trabalhando com as pessoas com autismo, a gente sabe que tem alguns níveis também. Sim. Né? Desde o nível 1, 2, 3, aquele que é um nível de menor complexidade, para aquele nível que é de maior complexidade. Então, dependendo do nível de complexidade, né, da neurodivergência, nós vamos trabalhar com um programa específico para cada pessoa. Mas ainda assim, é importante toda a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, TO, o psicólogo, para trabalhar esses déficits ou excessos comportamentais. Certo, muito obrigada. Minha próxima pergunta é para você, coordenadora. Como a lei do número 12.764 de 2012, a lei Berenice Piana, impactou a garantia dos direitos para autistas no Brasil e quais avanços ainda são necessários para sua efetiva implementação? Essa legislação ela é um marco legal de conquistas para a pessoa com TEA, com autismo, e também para as famílias, né? Porque essa lei, ela equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência e garante todos os direitos. Então, nós temos o direito à inclusão no âmbito da educação, temos o direito à não discriminação, também ao diagnóstico precoce. Uma peculiaridade é a questão da prioridade, né? Porque pessoas com TEA, elas têm prioridade e numa fila que já é realizada o olhar ali para prioridade para idosos e outras situações, a pessoa com autismo, ela tem prioridade da prioridade. Sim. Em decorrência, né, de algumas peculiaridades no sentido que ficar numa fila vai tirar ela da rotina, vai gerar um tempo de muita espera que pode causar certo estresse. Então, essa legislação, ela veio para garantir, ela é efetiva. Nós utilizamos ela em conjunto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi promulgado em 2015 e entrou em vigência em 2016. E nós temos diversas políticas públicas de garantia também específicas às pessoas com TEA, mas a problemática está realmente na prática e no desconhecimento dessas legislações. Nós temos leis, nós temos políticas públicas, mas muitas vezes as pessoas desconhecem o direito do Sim. outro. Então, essa falta de conhecimento acaba sendo prejudicial. Ainda sobre a questão educacional, o professor Bruno mencionou sobre a falta de preparo dos profissionais, dos professores. Sim. A minha primeira formação é letras, então é uma licenciatura. E quando eu realizei esse curso, eu não tive esse preparo de trabalhar com o diferente. Até nós tivemos um olhar para a inclusão, mas não era tão aprofundado. Eu concluí esse curso no ano de 2012 e eu vejo que de lá para cá, os cursos de licenciatura, eles melhoraram, mas não são tão completos no sentido de preparar o professor para recepcionar os alunos com TEA ou outros alunos que tenham qualquer deficiência, surdez, que tenham deficiência visual ou deficiências cognitivas. Por isso que nós temos na legislação a garantia do profissional de apoio. Infelizmente, as administrações públicas acabam não cumprindo com esse direito, garantindo esse direito para esse estudante. Infelizmente, tem algumas situações que chegam cotidianamente para mim, enquanto advogada, de que escolas contratam um profissional de apoio
para 2, 3 e até 5 crianças. E isso não é possível. Lembrando que o profissional de apoio, ele não é professor. Ele é um profissional que estará ali para apoiar aquele estudante durante as aulas. O professor tem a responsabilidade de passar o conhecimento. E muitas vezes a questão da aprendizagem se vê prejudicada justamente por isso. Porque você tem um profissional de apoio para 5 crianças, o que torna humanamente impossível dar atenção a todos. E você tem um professor numa sala de aula com pelo menos 30 alunos ou mais. O que também dificulta e se torna um desafio na vida desses profissionais, né? E eu falo isso tanto no âmbito da educação municipal quanto no âmbito da educação estadual. Realmente é uma dificuldade que precisa ser superada, né? Nós precisamos que as secretarias de educação tenham um olhar atento, até porque existe um compromisso social com a aprendizagem daquele aluno. Não adianta termos uma legislação que garante a inclusão, termos ali, né, um profissional voltado para isso, mas não ter todo aquele suporte que é necessário. Porque a inclusão começa na ambientação, assim como vocês falaram anteriormente. Então, a questão de uma sala de aula preparada para receber esse estudante, da orientação dos colegas que, né, estarão ali presentes e que tenham empatia e que vejam aquele outro colega como um deles, se identifique com eles e estejam aptos a colaborar nessa aprendizagem, tendo em vista que a aprendizagem é um conjunto, né? Não depende só do professor. E também que tenhamos mais profissionais de apoio nas salas. A legislação garante um profissional de apoio por estudante, né? As administrações públicas muitas vezes acabam contratando 1 para 5 por uma questão econômica, mas nós precisamos evoluir muito nesse sentido, tanto, né, a título de governo e também a título de sociedade. Como o professor Bruno bem pontuou, a questão da empatia, da alteridade são pontos que devem estar em todas as pessoas, né? Nós temos que não aprender a aceitar o outro, nós temos que respeitar, porque o outro existe, ele tem os seus direitos garantidos e o nosso dever é única e exclusivamente respeitar. Enquanto professores ou enquanto coordenadora de curso, eu vejo os desafios também no âmbito do ensino superior. Inclusive, é um motivo de felicidade para nós recebermos alunos que, né, observamos aí que superaram a linha do estudo fundamental, saíram do ensino médio e estão buscando a profissionalização. Na FESP, nós sempre buscamos a inclusão trabalhando em conjunto, a coordenação com a sala de aula, com os professores em sala de aula, com as equipes, com a equipe multidisciplinar, com o apoio do professor Bruno. Ele sempre me auxilia, né? No curso de Direito da FESP, nós temos em torno de 12 alunos com autismo, e ele faz as avaliações, orienta os professores, que seria o mínimo necessário para trazer um ambiente adequado para esses alunos, né? E nós, talvez até o foco desse diálogo entre nós é orientar as famílias, né, das crianças, dos adolescentes, no sentido que eles têm esse direito e que existem mecanismos jurídicos, ferramentas jurídicas para a garantia desse direito, para que seus filhos tenham uma educação de qualidade. E ainda sobre essa legislação, ela teve, né, algumas alterações sempre no sentido de agregar algo positivo na garantia de direitos da pessoa com TEA. Como o professor Bruno falou, é o novo normal. Por quê? Porque antes nós não tínhamos um diagnóstico tão preciso. Os profissionais de saúde também não estavam preparados para fazer esse diagnóstico. E muitas vezes demoravam anos para que as mães e os pais soubessem o que os filhos
filhos tinham e como lidar com isso, porque para a família também é um desafio. Sim. E hoje em dia nós temos a evolução no âmbito da medicina, temos profissionais de neurologia, neuropediatras que são especializados na neurodivergência, e isso acaba contribuindo para os diagnósticos, né? E quando se tem um diagnóstico, facilita muito a forma de trabalhar, de garantir direitos, de evitar transtornos para as famílias e para a própria pessoa que tem o TEA, né? Sim, até como a gente tinha comentado antes da gravação, que quando os familiares descobrem, o filho pode ter 2, 3, até no máximo 5 anos, descobre, poxa, meu filho é autismo, o que vai ser da vida do meu filho se eu morrer? Aí cria aquela bolha, tipo, meu filho não pode fazer isso, meu filho eu não vou deixar ele pegar ônibus sozinho, meu filho eu vou levar e buscar na escola, meu filho não vai não sabe, não dá o direito dele aprender, dele criar asas para ele poder fazer. Então, assim, eu vejo que as famílias descobrem, né, é um baque para eles e, assim, demora para eles, assim, entenderem e aceitar que os filhos deles, de crianças, são adolescentes e de adolescentes vão virar adultos. E essas crianças vão casar, vão ter filhos, vão ter suas vidas, vão ter seus amigos, vão entrar na faculdade. E os pais não aceitam, querem pegar os filhos e colocarem numa bolha e não entendem que isso, em vez de ajudar, deixando ele criar asas para o mundo, eles estão dificultando, porque, como eu sempre digo, a gente como mãe, pai, a gente tem que ensinar o melhor. O melhor é ensinar a conviver bem consigo mesmo, com a sociedade e criar asas para o mundo. Não dificultar. Então, assim, eu acho assim que, como a gente está no mês de abril, o mês do autismo, é importante a gente falar sobre o que é autismo, sobre essa importância da questão das escolas procurarem profissionais que tenham capacitação, preparar as crianças para entender o que é o diferenciado. Pô, vai entrar um colega na nossa turma, ele é autista, a gente tem que maneirar na conversa, questão do abraço, questão do bullying, entender o diferente, não porque na minha, como sempre a gente escuta, mas na minha época não existia. Tá, tudo bem, na sua época, mas agora a gente tá em 2025, onde a gente tem que aprender as diferenças e aprender a respeitar, porque eu, como mãe, como estudante de direito, eu penso assim, que se um dia a minha filha sofrer um preconceito ou até mesmo bullying na escola, eu vou atrás, eu vou garantir os direitos dela, porque, assim, não é justo. Se a pessoa sabe que existe lei, existe informação, por que não buscar se informar? Então, assim, eu acho muito necessário a gente ter essa conversa nos dias atuais, quanto escola, questão do trabalho, questão da área da saúde também. E a minha próxima pergunta, coordenadora, é para você. De que maneira falta de investimentos em capacitação de profissionais da educação? Então, hoje nós temos um déficit muito grande no que se refere à questão da capacitação dos profissionais, né? Como eu mencionei, as licenciaturas ainda não trazem um preparo adequado para que o professor enfrente esses desafios de inclusão. Desafios por quê? Porque geralmente, como eu mencionei antes, ele tem lá 30, 40 alunos, ele tem alunos neurodivergentes, tem alunos com alguma deficiência cognitiva, alguma deficiência física, que todos precisam de um olhar atento, assim como os demais alunos. E ele sozinho não consegue dar conta. Então, além do investimento na questão de qualificação, para que o professor consiga realizar um planejamento, consiga efetivamente preparar um material adequado para o seu aluno, para que ele consiga efetivamente ter a inclusão na sala de aula, ele também teria que ter os profissionais de apoio com esses alunos que necessitam. Então, além do investimento na capacitação dos professores, nós temos a falta de investimento na contratação do profissional de apoio. Sim, e também na questão da área da saúde também, né?
Exatamente. Inclusive, a legislação, ela traz o direito às terapias pelo SUS. Só que todos nós sabemos que a realidade do SUS, ela é muito complexa, porque são muitas pessoas aguardando atendimento e muitas vezes, para que aquela criança ou aquele adolescente tenha acesso a essa terapia, pode demorar até anos, e isso vai gerar um atraso ali no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Como o professor Bruno trouxe a informação para nós, que existem diversos graus, né? Alguns graus de autismo. Então, se você tem lá uma situação de um estudante, de uma pessoa que tem o autismo no grau 1, e um que tem o autismo num grau mais elevado, esse de grau 1, talvez se ficar esperando 1 ano por uma terapia, terá um impacto. Mas aquele que tem um grau mais elevado, que talvez não verbalize e precise desenvolver diversas habilidades, o impacto será bem mais negativo. Então, nós precisamos que tenha investimento no âmbito da saúde, da educação, para efetivar as políticas públicas, né? Porque, como o professor Bruno também mencionou, né? Nós temos muita coisa no papel, realmente a legislação, ela garante diversos direitos, ela é extremamente bonita, quando nós lemos dá até uma esperança, mas na prática, infelizmente, os recursos econômicos, a destinação de recursos é insuficiente, né? Sim. Eu até queria conversar, assim, com vocês, com o professor Bruno, a respeito da questão que a Maria Letícia mencionou da família, né? Do preparo da família. Nós temos a figura do psicólogo, dos profissionais da equipe multidisciplinar, trabalhando com a pessoa com TEA no desenvolvimento de habilidades. Sim. Mas também é importante que a família tenha um amparo psicológico para saber como que vai lidar a partir do diagnóstico. Porque, como você mencionou, Maria Letícia, é um filho que vai ter a sua vida, né? Sim. Os pais criam os filhos para o mundo. Esse filho tem o direito a casar, isso é garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem o direito de ter a sua família, de ter os seus filhos, ele tem o direito de viver e ser feliz. Sim. E muitas vezes os pais não conseguem dimensionar isso e se abrir para isso, porque eles querem proteger o seu filho da sociedade, talvez de algo que considerem mal, só que a evolução é algo positivo, né? Sim. E talvez, o professor Bruno vai nos auxiliar nesse sentido, seja interessante que os pais busquem um apoio psicológico. Sim. Às vezes não tem condição financeira, mas as instituições de ensino têm o serviço escola, que estão ali justamente para apoiar nessas situações, ou mesmo buscando o apoio no Sistema Único de Saúde, né, professor Bruno? Perfeito, prof. A professora Jéssica, ela traz uma questão extremamente relevante, que é bem importante já falar sobre o trabalho da psicologia nesse processo. Tá? Vou fazer uma analogia aqui. Né? Da mesma forma que você quer aprender a tocar um instrumento musical, Sim. Você quer aprender a tocar piano, por exemplo. Você vai lá, tem as suas aulas de piano, tem aquela sua 1 hora, 1h30 ou 2 horas, quem sabe, com o professor. Mas o professor ele passa uma recomendação. Olha, você vai chegar em casa e vai ficar treinando. Né? Na psicologia, a gente pode trabalhar nesse mesmo sentido. Por quê? A pessoa chega no consultório, o psicólogo vai trabalhar esses vários déficits e excessos comportamentais, vai trabalhar nessas lacunas, né, nessas lacunas de habilidades da pessoa, da criança que tem o desenvolvimento atípico. Né? E aí os pais têm que perpetuar ou continuar os trabalhos em casa, as Sim. tarefas de casa, né? Então, a criança vai sendo desenvolvida no consultório com o psicólogo e em casa os pais também têm que continuar o trabalho, né? Agora, o que acontece? Vamos supor que no setting terapêutico o psicólogo consiga desenvolver algumas habilidades de autonomia Sim. na criança. Chega em casa e os pais não trabalham com essa autonomia. Sim. Acabam reforçando comportamentos de dependência. Então, o trabalho do psicólogo, ele já teve um passo para trás. Sim. Né? Então, isso que a professora Jéssica está trazendo é extremamente relevante
no sentido de a terapia tem que ser para toda a família. Sim. Tá? Então, como capacitar esse pai, essa mãe, esse cuidador a trabalhar, continuar o que está sendo desenvolvido no setting terapêutico, lá como psicólogo. Sim. Né? Então, o que foi desenvolvido na fala, na independência, né, na autonomia de forma geral, como que a gente vai continuar, né, trabalhando isso em casa? E não só em casa, em outros contextos, né? Então, todo o trabalho que o psicólogo faz no consultório, ele tem que ser generalizado para várias situações da vida da pessoa, né? Sim. E geralmente, né, a gente vê, não geralmente, mas existe uma parcela de pessoas, de famílias, que vem ainda como, vou levar meu filho lá para ser desenvolvido e tal, e é isso. Só que o compromisso é toda a família tem que estar comprometida com isso. Então a família, claro, a família original, a primeira socialização. Então os cuidadores principais da criança, né? E como a professora Jéssica também falou, muitas vezes é difícil ter o acesso. O sistema público muitas vezes não tem as condições financeiras necessárias para atender toda a demanda que a gente tem na sociedade. Como eu reitero e falo novamente, o novo normal é o diferente, tá? E tá tendo um déficit aí, uma lacuna, né, nesse atendimento. E aí nós temos serviços de escolas de psicologia nas faculdades, temos também, claro, tem alguns planos de saúde que fazem, né, esse apoio para aquelas pessoas que são, né, trabalham e a empresa tem essa condição. Então, a gente vê muitas famílias optando por plano de saúde. Sim. Né? Então, ou no emprego que tem o plano de saúde, ou tem paga por fora, né, muitas vezes. Por quê? Se você, quanto mais precocemente você desenvolver essas habilidades, maior será o desenvolvimento da pessoa. Se você demora um certo tempo, então se você ficar aguardando essas condições, né, do Estado, enfim, o prejuízo pode ser grande. Sim. E a minha pergunta bônus para os dois. Como vocês acham que está acontecendo o preparo da inclusão enquanto escola, o fundamental para as crianças, o ensino médio e até mesmo na grade superior, em Curitiba? Bom, posso começar, professor Bruno? Infelizmente, nós estamos numa situação de despreparo, né? Não era o que eu gostaria de falar, mas é a nossa realidade. Como foi mencionado durante o nosso diálogo, precisa de investimento, e isso é alarmante. Precisamos de investimento no âmbito da capacitação dos profissionais, precisamos da contratação de profissionais de apoio, da criação de equipes multidisciplinares dentro das instituições capazes de receber e criar um ambiente de aprendizagem adequado para aquele estudante que com TEA, ou um estudante que tenha uma neurodivergência, alguma questão cognitiva. E antes de passar a palavra para o professor Bruno, eu gostaria de deixar disponível o serviço jurídico da FESP, que é o Núcleo de Prática Jurídica, que nós temos no curso de Direito. Lá nós atendemos as famílias das pessoas com deficiência. Muitas vezes a pessoa quer tirar uma dúvida a respeito de um benefício assistencial, porque todo mundo pensa, meu filho tem autismo, eu tenho direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Não é um benefício para todas as pessoas, existe um recorte financeiro, né? Alguns requisitos que devem ser cumpridos, por exemplo, ter uma renda de até 1/4 de salário mínimo, uma renda per capita. Ou questões que envolvam o direito à saúde, por exemplo, fui fazer um requerimento num plano de saúde e a terapia do meu filho foi negada. O que eu posso fazer a partir daqui? Preciso de um profissional de apoio na escola municipal X. A prefeitura negou o meu pedido. O que eu posso fazer? Então, nós temos uma equipe jurídica composta pela doutora Sherry, por mim e também por acadêmicos de direito. E nós fazemos a orientação das famílias nesse sentido. Quando é necessário alguma judicialização, nós também estamos disponíveis. Então, na página da FESP,
nós temos lá o contato de WhatsApp do NPJ, e alguém que esteja assistindo a esse podcast ou ouvindo e tiver alguma dúvida a respeito de qualquer que seja o direito da pessoa com TEA, pode entrar em contato conosco que nós estamos à disposição. Perfeito. Na minha visão, de fato, a gente até consegue ver, a gente consegue perceber as disciplinas que os professores têm na graduação, né? Mas ainda a gente acredita que, pelas evidências que nós temos, do feedback que a gente tem, né? E eu também sou supervisor de estágio clínico, estágio social, enfim, e a gente tem percebido mesmo professores muito, posso dizer a palavra, preocupados, porque não tem um repertório para trabalhar com a neurodivergência e com a diversidade de forma geral, né? Então, professores que precisam, né, quando sabem da notícia que a gente pode desenvolver intervenções lá com acadêmicos, estagiários de psicologia, eles ficam muito receptivos, ficam muito felizes, né? Então, claro que isso é muito importante, o nosso trabalho multidisciplinar, mas também levanta um alerta. Sim. Né? Porque o que eu percebo também quando o professor, né, formou em pedagogia ou qualquer área do conhecimento aí na área da educação, né? Quando se especializa, tem o repertório adequado para o trabalho. Então, a pessoa vai fazer a pós-graduação, né, no trabalho com pessoas com necessidades especiais, com deficiências, neurodivergência, enfim, né? Isso a gente tem, então, uma formação, né? Mas a gente vê que muitos professores que, às vezes, também, né, às vezes nem é objetivo da vida fazer uma pós-graduação, mas que tem que ter na graduação essa preparação. Porque muitos professores trabalham sendo graduados, Sim. Né? Tem a licenciatura, está habilitado para trabalhar, então a gente tem que ter um foco aí, essa preocupação na graduação. Tá? Então, na graduação, realmente é uma coisa que é básico os professores terem. Né? No ensino superior, claro, na psicologia, a gente é um pouco suspeito de dizer, mas como dizem, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Sim. Então, por mais que nós somos vários psicólogos ali, eu trabalho com os professores no sentido de, no curso de psicologia tem até uma especificidade, né? As pessoas se sentem acolhidas ali, ficam à vontade de compartilhar, né, o desenvolvimento atípico que tem, né? Mas mesmo assim, é sempre importante para os professores estarem adequando o ambiente, tá? Sim. O ambiente é a questão-chave do processo. Então, adequar o ambiente, criar melhores condições para todo mundo se desenvolver, para todo mundo aprender, todo mundo acompanhar a matéria, né? Então, por mais que a gente está ali num ambiente meio confortável como psicólogo, mas todo cuidado é necessário para a gente incluir a todos. Tá? E também fica meu convite aqui também, né? A professora Jéssica falou do NPJ, né? Do Núcleo de Práticas Jurídicas, também fica o nosso convite para o CEP, que é o Serviço Escola de Psicologia. Ele funciona na FESP, né, no horário das 17 às 21 horas, e também fica à disposição para toda a sociedade aí, até no sentido de trabalhar com pessoas que se enquadram no transtorno do espectro autista, também outras especificidades. Tá? Então fica o nosso convite aí, nosso Serviço Escola de Psicologia. E chegou ao fim mais o primeiro episódio do nosso podcast acadêmico. Eu me chamo Maria Letícia e eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, a coordenadora Jéssica, o coordenador Bruno. Muito obrigada por ter aceitado, vindo aqui, me dado um tempo de vocês para a gente debater sobre esse assunto e deixo a palavra com vocês. Bom, nós que agradecemos a oportunidade de tratar de um tema tão relevante, esperamos ter contribuído de alguma forma na orientação de famílias, né, que possam ter acesso a esse material. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa, Maria Letícia. Também agradeço, Maria Letícia, pelo convite. É um tema muito relevante, muito importante para a sociedade, como a gente pode criar melhores condições para conviver, né? Não é só tolerar, mas conviver. E parabéns pela iniciativa aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, porque vocês vieram me dar
o tempo de vocês para vir aqui, aceitaram participar desse projeto, para a gente falar sobre o que é autismo, como está sendo bem relacionado políticas inclusivas na questão ao todo, escola, trabalho, essa coisa da família com a escola. E muito obrigada mais uma vez. Eu me chamo Maria Letícia e eu me despeço aqui do nosso primeiro episódio do Podcast Acadêmico. Vamos deixar aqui embaixo as nossas redes e vocês podem deixar temas para próximos episódios. Então, desde já, muito obrigado e tchau!